Olá novamente. Hoje nós vamos trazer aqui a história de Lúcifer ou Murtfarcar, também conhecido como o primeiro rei do inferno, um dos seus patronos primordiais do inferno, por ser uma das primeiras entidades a pisar lá, que tem uma relevância dentro do mesmo até hoje. O que é difícil de se encontrar, surpreendentemente, tirando os 4 grandes que nós temos por aí. Na verdade, seriam 5, se a gente não for contar com o Lúcifer. 6 se for contar com ele. Mas enfim, os 4 grandes, os primordiais do inferno, a gente vai olhar depois. Vamos pra Lúcifer então, né? O fundador de toda uma hierarquia de poder que nós conhecemos hoje. Todos os andares do inferno, eu não posso dizer que foi ele que criou, mas ele que organizou, isso é um fato. Porque a morte criou o inferno e a jogou às traças. Ele colocava quem ele ceifava lá dentro e sobrevivia quem tinha poder. E nessa de sobreviver quem tinha poder, surgiu Lúcifer. Uma pequena sementinha escondida. Muito escondida, diga-se de passagem. Que foi regada e banhada com o sangue de todos aqueles no qual estavam guerreando pela própria sobrevivência e existência no inferno. E também a primeira criação da morte. Uma pequena semente que não foi moldada por ninguém. Tinha apenas a sua vontade e o seu conhecimento de tudo que ele via e estudava, de tudo que ele conseguia compreender. É você colocar uma criança no mundo no qual tem a maior semelhança possível com a morte. Ou seja, uma segunda morte, só que não está presa ao significado de matar. Ela não se prende a nada, apenas ao seu livre-arbítrio e prazer. Siga a sua vida por você mesmo. Foi o que Lúcifer entendeu desde o momento que ele existiu. Desde que ele se considera como alguém. Foi o que ele entendeu. Viver por si e nada além disso. E isso gerou uma consequência que é mantida até hoje. Ele é um dos seres mais fortes, mas também mais solitários do inferno. Você é quem fundou tudo aquilo, toda aquela hierarquia, todo aquele poder. É o mais forte dentre todos os outros que habitam e vagam os andares superficiais do inferno. Todos te respeitam, te veneram ou têm medo de você. É uma lamentação, como diz ele, mas é um castigo no qual ele mesmo resolveu se impor para conseguir sobreviver. Porque é melhor ser venerado e amado, odiado e temido, tudo ao mesmo tempo, do que sobreviver de migalhas e mais migalhas, vagando atrás de um único pedaço de carne para conseguir comer e um único fragmento de energia para conseguir se sustentar em pé. Então ele preferiu se isolar, sendo um rei temido e quase tirano aos olhos dos outros, do que ele simplesmente viver aquela vida no qual ele via todos vivendo. Então é aí que ele começa caçando tudo que ele vê pela frente para se fortificar. Porque uma coisa que ele entendeu facilmente: alguns comem uns aos outros por prazer, outros por sobrevivência e alguns por força.
uma força que só se aumenta, porque só se chegava mais e mais e mais seres dentro do inferno. Então ele consumia tudo aquilo que ele acharia que lhe daria poder. Só que tem um pequeno problema. Ele não era o único. Havia também algumas outras pessoas. Seres. Chamá-los de pessoas seria um eufemismo. Uma súcubus, um anjo caído, uma grande serpente e uma mosca. Imagino que todos já saibam de quem eu falo e quem ele é. E quem são eles. Mas quem não sabe, Súcubus, Lilith, a sua atual esposa, Satã, a senhora dos chás. Não se engane, parece fofo, parece inofensivo, até ver que não passa de um grande banquete para se deliciar com as maiores iguarias encontradas na Terra e somente na Terra. Eu acho que vocês entenderam o que é. Carne humana. Não é tão fofo quanto parece. Serpente, Leviatã, o senhor dos mares e dos oceanos. A serpente primordial, originando tudo o que se tem sobre o conceito de água, de mar, de vida abaixo da superfície. A mosca, Beelzebub, o senhor das moscas. Não me parece um título grandioso quando se olha de longe, até perceber que ele devora tudo que se aparece à sua frente, que esteja podre, decompondo tudo e todos, até mesmo dentro do inferno. Um perigo para qualquer um no qual não consiga carne ou energia. Mas eles não são o foco no vídeo de hoje. Eles são só mais uma história. A gente vai falar dessa história nos próximos episódios. Continuando o que nos temos de Lúcifer. Se encontrando com um desses seres no qual lutavam por sobrevivência. Os súcubos. Só que diferente de Lúcifer, ela não matava, não do mesmo jeito que ele. Seduzia vários e vários homens e mulheres, seres, demônios, anjos. Tudo que já tinha sido ceifado pela morte e vagava por aquele reino era seduzido e levado para a cama com Lilith. Apenas para no fim ter até a última gota de sua energia vital e espiritual, mais espiritual do que vital, porque se você tá morto, as duas se fundem formando uma só. E bebendo parte do sangue daqueles nos quais se deitavam com ela. Eles se encontram, sentem não uma atração, um respeito que poucos sentem um pelo outro naquele lugar. Um respeito de alguém que conhece um ao outro há um tempo, mas nunca se viram. Nomes que vagavam pelo inferno, como uma sentença de morte, um aviso
Encontre-os e você estará morto. Duas pessoas de um mesmo calibre em suas épocas de encontro, se encontrando pessoalmente. Um de seus primeiros encontros e uma de suas primeiras caçadas juntos. O que é interessante de se pensar, que um seduzia e o outro matava. Só que os dois faziam isso um pelo outro, do jeito deles e do jeito do outro. Lúcifer seguindo os caminhos que Lilith ensinava e Lilith seguindo os caminhos que Lúcifer ensinava. Criaram mais que um laço, algo que é raro de se ver no inferno quando se trata dos demônios. Amor. Principalmente por outro demônio. E não por conquistas. Não por qualquer coisa. Mas sim por um outro demônio. Algo que não era visto como um tabu. Mas era tão pouco conhecido que poderia se dizer facilmente que era um enigma nunca antes visto dentro do inferno. Todos os outros seres que vinham de fora procuravam seus amores de terra, seus amores terrenos, espirituais, seja lá quais eles eram, dentro do inferno. Muitas vezes não os encontravam. Mas algo interessante, os demônios nunca entenderam do que eles falavam, até ver Lúcifer e Lilith juntos, governando uma pequena cidade que estranhamente não foi criada por demônios, mas por civilizações de fora que outrora já existiram em vida e em espírito fora do inferno, sendo apenas uma cidade de forasteiros tentando sobreviver. Eles reinaram sobre aquele lugar, subiram as suas forças, matando qualquer um que se atrevesse a ir contra as ordens deles. De uma pequena vila a uma cidade, de uma cidade a um condado, de um condado ao que nós chamaríamos de continente, até que por fim, de um condado ao que nós chamaríamos de um país a um continente, e se estende durante todos os níveis do inferno, gerando tudo que nós temos hoje e conhecemos como Goetia. Vocês devem estar se perguntando por que Lúcifer entregaria os demônios de bandeja? O que mais os demônios adoram? Poder, força, riqueza e carne. O que mais os humanos podem oferecer? Quase tudo, exceto a carne. Alguns ainda conseguem lhe oferecer a carne. Depende do quão eles estão dispostos a entregar de si próprios para ter algo. Porque muitos pensam que o que se faz em vida fica em vida. Mas com o demônio não. Jamais. Vai para o espiritual. Vai para o inferno.
e você será cobrado por tudo o que vocês fizeram. Sejam lá pactos, sejam lá o que for que vocês venderam de si próprios sem ser uma oferenda, estará à disposição do demônio no qual foi vendido. Então, muito cuidado com o que vocês vão entregar de si próprios. Seu bem mais precioso, você pode achar que é material. No final da noite, a sua família sofre um acidente. Seu bem mais precioso não é o que você acha que é. É o que a sua alma considera precioso. Então saibam bem o que ela considera precioso antes de tentar vender algo assim. E muito cuidado com isso. Agora vamos para uma parte mais interessante. Não exatamente mais interessante, mas divertida e mais relaxante, digamos assim. O poema que Lúcifer pediu para passar. Eu já canalizei ele de antecedência, junto com todo o conteúdo, que eu canalizo ele em partes com antecedência e vou destrinchando o que eles me falaram com base no que eu já sei e se eles me falam mais alguma coisa. Então vamos lá ao poema que ele quer que eu passe para vocês. A luz nascente que vem da sombra da morte, a perfeição de seu reflexo, sem a missão de matar. A luz de um mundo onde só tem guerra, com a missão de viver a seu bel prazer, guiar, matar ou ser livre. O fim é apenas a sua escolha. No final, governa um reino, um mundo, o fim de tudo, por bel prazer, o prazer que só o inferno lhe proporciona. Ser quem tu és, sem temer o fim, só temendo o poder que ainda não conquistou. Isso é o poema que ele quis trazer. Tirem as suas próprias interpretações, que eu acho muito interessante. E eu gosto de ouvir essas versões de vocês. Então deixem elas aqui no comentário que eu quero ver que tipos de interpretações vocês podem ter desse poema. A minha, por exemplo, é basicamente ele reafirmando e dizendo que ele, desde o início, como eu comentei nas histórias, não passava de uma criação da morte. Então, ele seguiu o que ele queria, qualquer coisa. E se nós não passamos de uma criação da vida, por que a gente não faz o mesmo? O que nos impede de ser nós mesmos sem ser aquilo que a gente conquistou? Quando eu digo ser nós mesmos, não é sobre a moral que a sociedade impôs, nem as leis que muitos usam de desculpas para não serem eles mesmos. É sobre o que é você. Um exemplo pessoal. Eu cresci minha vida inteira fora do fato de eu ser tarólogo, fora do fato de espiritualidade, fora do fato de baralho cigano, fora de tudo. Nos momentos em que eu era só uma criança normal, de uma criança a um adolescente normal, eu queria ser programador. E hoje eu vendo doces. E sou tarólogo, cartomante. Tarólogo, cartomante e magista. Eu cresci querendo fazer TI. Fora da bruxaria, quando eu digo. Atualmente eu faço doces.
entendeu? Não é sobre pressão social, não é sobre pressão familiar. Você já olhou pra dentro e pensou o que aquele moleque de 7, 8 anos queria? Não aquele. Um simples. Eu quero ser um bombeiro porque eu quero ajudar as pessoas. Mas. O que ele realmente gostava de fazer? Jogos? Cozinhar? Construir? Brincar na areia? O que você realmente quer fazer sem todos os tipos de pressões sociais que te envolvem? Seja você. Faça um hobby, um curso novo. Mas eu não tenho tempo. Ninguém tem. Ninguém tem tempo. Por que você acha que você é diferente? Entendeu? O fato da gente seguir a mesma rotina perpetuamente, sagradamente, todos os dias, fazendo a mesma coisa na esperança de que algo vai mudar, me parece meio insano. Muito insano, pra dizer o mínimo. Sejam vocês. Isso é algo que eu quero saber. Se vocês quiserem, compartilhe aqui o que vocês são e o que vocês seriam sendo vocês. Sem pressão social, sem nada, sem julgamentos, sem coisa alguma. Apenas vocês. Agora vamos para uma parte interessante. Culto. O culto é algo legal. Já vou adiantar uma coisinha aqui. Não se cultua ninguém do inferno. Mas eu cultuo. Não, você não cultua. Você faz oferendas e eles lhe dão algo em troca. Você se cultua entidades e deuses, não demônios e anjos. Demônios você oferta e recebe. Os anjos nem queiram saber. Não há flor que se cheire no meio daquilo dali. Nem um pouco. Não se engane com as imagens bonitas que nós temos daqueles seres brilhantes e de luz, com asas brancas. Podem estar mais manchadas de sangue do que vocês imaginam. Mas vamos lá. Culto a Lúcifer. Isso vai estar pré-escrito. Então, vai ser uma grande leitura em algumas partes. E provavelmente vou acrescentar outras coisas em meio a isso. Que são duas coisas que eu já gosto de deixar escrita. O poema e a maneira no qual você vai cultuá-lo. Ou oferendas a ele. O culto a Lúcifer não é só um culto. É cultuar a semelhança da morte. A salvação para o mundo. Um mundo corrompido. Não só por mentiras, por falsas pessoas, falsos cultos, falsas histórias aos mortos. Principalmente as falsas histórias dos mortos. Tenham muito cuidado com isso. O tempo passa, o ser humano passa. O ser humano muda. Tudo que toca. Até mesmo o que ele já fez. Tenham cuidado. Escolham cuidadosamente o que vocês vão escutar, o que vocês vão acreditar e o que vocês vão discernir e procurar. Tenham cuidado. Mas agora que você já está ciente que não existe culto e que nem tudo é verdade, você ainda teria coragem de olhar para Lúcifer?
a perpétua semelhança da morte e olhar no fundo dos olhos dele é o mesmo que encarar a sua morte. Um grande abismo e vazio que você não entende nada do que você está vendo enquanto você está vivo. Se você ainda assim tem coragem de dar um passo adiante, vamos lá. Uma vela, vermelho fogo. Caso não a tenha ou não a ache, pegue uma vela vermelho e laranja, meio a meio. Um copo de vidro descartável, porque ele potencialmente vai estourar. Vocês vão no posto de gasolina e vão pedir 100 ml de álcool. Vão voltar para sua casa, vão deixar guardado. Às exatas meia-noite de um eclipse ou de uma lua cheia, você pegará uma taça, colocará metade de álcool nessa taça, o mesmo álcool no qual você utilizou para acender a sua vela. Se ele parar de queimar, se não, utilize o que restou. Metade da taça com álcool, a outra metade com chá de hibisco e depois você vai colocar um pau de canela dentro da taça. Essa taça estará atrás da sua porta, a porta do seu quarto, onde você dorme. Junto a uma maçã. A maçã mais vermelha, mais suculenta que você conseguir achar visualmente. Esses dois itens serão recolocados até o momento no qual você estiver satisfeito com o resultado dos trabalhos. Se você pediu dinheiro, você já está satisfeito com o que tem, você para de colocar tudo. Agradece e nunca mais toca no assunto. E tudo fica por aí. As coisas na sua vida mudam. Tudo muda. E ninguém nunca vai saber o porquê. Bom, só depende de vocês se vão descobrir ou não. Mas isso não vem ao caso. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Veremos com Lilith. Coisas interessantes nos aguardam.